Nesses 3 próximos capítulos, nós vamos estar descrevendo o funcionamento de sensores e atuadores, tanto digitais como analógicos, e no capítulo 9 nós vamos apresentar esses sensores e atuadores trabalhando com bibliotecas, que facilitam demais a programação. Vamos conhecer então os sensores digitais, como eles funcionam. Podemos afirmar que todos funcionam exatamente como já vimos antes, quando abordamos as instruções Digital Read e Digital Write. Qualquer sistema voltado à monitoração de sinais puramente digitais segue o modelo apresentado na figura, na qual adotamos a configuração pull-down, mas devemos considerar que, dependendo da configuração da chave, se é pull-down ou pull-up, a lógica deve ser respeitada, pois irá simular um sinal de entrada, que pode ser high ou low, e o LED, consequentemente, representando o sinal de saída, será on ou off. Existe um bom motivo para se usar sensores na configuração pull-up. Algo fácil de explicar, pois caso a conexão entre o sensor e o microcontrolador for rompida, automaticamente o atuador será acionado. Na configuração pull-down, isso jamais aconteceria e o sistema estaria inoperante sem que fosse notificado. Vamos falar um pouquinho mais dos atuadores digitais, começando pelo LED bicolor, que como é bicolor, dependendo se o sinal for high ou low, vai assumir uma cor diferente. Já o buzzer passivo é uma versão que não tem capacidade de emitir sons. Ele requer uma programação, então voltaremos a esse assunto quando nós formos falar de atuadores analógicos. Já o buzzer ativo pode ser acionado e requer um sketch muito simples. Quando acionado, então emite um som, quando desacionado, desliga o som. Uma nota curiosa que existe nos buzzers ativos, quando a gente adquire o módulo, um adesivo dizendo Remove Seal After Washing, ou remova o adesivo após lavagem. Mas desculpe, isso aí é tudo uma bobagem. Na verdade, o adesivo deve ser removido, senão ele não vai funcionar. Ele só é mantido no lugar até a sua utilização, para evitar o acúmulo de poeira. O relé, mostrado na figura, vai permitir o Arduino acionar dispositivos que pode ser alimentado por corrente alternada, com tensões de 220, 250 ou 125 volts, com correntes até 10 amperes, ou mesmo corrente contínua de tensões de 28 a 30 volts, com corrente até 10 amperes. Também é importante lembrar que a saída do relé permite duas configurações distintas. Se a carga a ser comandada estiver conectada aos terminais NO, que é normalmente aberto, e COM, a carga fica desligada até que o relé seja acionado. Se, no entanto, for conectado aos terminais NC, que é normalmente fechado ou normalmente conectado, e o COM, a carga estará sempre conectada. E ele só vai ser desacionado quando for desligado. Vamos mostrar então mais alguns sensores digitais. O primeiro deles é o sensor de fim de curso, que na verdade é um microswitch, é uma microchave que já vem, quando montado no módulo, com o seu resistor, que pode ser pull-up e pull-down. É importante depois verificar qual é a configuração. O sensor seguidor de trilha, que é o tracking, tem um LED que emite um feixe de raios infravermelhos e a recepção é feita por um outro LED. E isso permite ao sensor fazer com que o objeto montado nele mantenha o percurso seguindo uma linha que pode ser preta ou branca. Já o sensor de obstáculos também tem um LED que emite um feixe de raios infravermelhos que é captado por outro LED.
Nesse caso, tem um potenciômetro que permite o ajuste da sensibilidade do LED refletido. O sensor de interrupção óptica também é um LED que emite feixe de raios infravermelhos que é captado por outro LED. Qualquer interrupção do sinal é sinalizado pelo módulo. O sensor chamado efeito Hall, ele funciona baseado na circulação de corrente que flui num condutor elétrico que sofre variação quando é exposto a um campo magnético. Então, seu acionamento é feito aproximando um ímã ao módulo. E o sensor capacitivo, que é um sensor mais conhecido, que pode ser, por exemplo, acionado por um dedo, quando o dedo toca a superfície desse sensor, varia a capacitância e essa capacitância então é transformada em sinal para o microcontrolador. O importante aqui no caso é observar bem as configurações dos terminais. Existem diversas configurações distintas. A gente está listando algumas delas aí na figura, mas é muito importante a gente observar isso, porque muitas vezes os circuitos não funcionam porque a conexão está errada e dependendo do caso, se trocar, por exemplo, os 5 volts com o ground, pode até queimar o dispositivo. Vamos falar então de mais alguns sensores digitais, que é o caso, por exemplo, do sensor de inclinação tilt, que na verdade é uma pequena esfera dentro de um tubo. Dependendo da inclinação do dispositivo, pode fechar ou abrir esse contato, gerando o sinal digital. O sensor de impacto, knock sensor, é um acelerômetro piezoelétrico que converte vibrações mecânicas em sinal elétrico, quando é gerado pelo impacto, né? Gerando então uma tensão que vai então ser interpretada pelo sensor como um sensor digital. Já o sensor de relé read, o read switch, na verdade são dois condutores encapsulados dentro de um vidro, e esses contatos, na presença de um campo magnético, eles são duas hastes que se atraem, se magnetizam, se aproximam e fecham então o contato. O sensor de chama funciona a partir de radiação infravermelha, né? Quando o fotodiodo detecta a radiação de um corpo. O valor da detenção do sinal é comparado com o valor definido previamente pelo ajuste de um potenciômetro. Quando esse valor detectado ultrapassa o valor ajustado, então o sensor gera uma saída low ou high. Finalizando, nós vamos falar do sensor de presença, que é um sensor usado para detectar a presença de qualquer corpo humano ou de animal que esteja dentro do seu raio de atuação. Ele detecta, na verdade, ondas de calor, que são radiações infravermelhas. Possui 3 pinos, o de alimentação, VCC e ground, e o do centro, que é o do dado, para serem conectados ao Arduino. Mas tem 3 outros pinos para gerar 2 configurações que dependem de ajuste de potenciômetros. Um potenciômetro é usado para ajuste da sensibilidade, enquanto o segundo é usado para ajuste do tempo que o sinal permanece acionado, que pode ser de 0,3 até 5 minutos. Os 3 pinos, na verdade, são jumpers, que são usados para a programação dessas 2 condições. Então, tem o gatilho repetitivo, que altera o sinal high para low, após um tempo de atraso ajustado no potenciômetro, ou o gatilho repetitivo, em que o sinal permanece high enquanto o corpo detectado estiver dentro do raio de alcance do sensor. Finalizando o capítulo 7, vamos apresentar abaixo 2 sketches que pode ser usado com qualquer sensor digital. O sketch da esquerda informa simplesmente que o evento ocorreu
sinalizando um LED que pode ser aceso e depois apagado. Já o sketch da direita permite contar o número de eventos que ocorreu, mostrando depois o resultado no monitor serial. Encerrado esse capítulo em que apresentamos os sensores e atuadores digitais, vamos passar na sequência ao capítulo 8, mostrando os sensores e atuadores analógicos.